Saudações rubro-negras, sejam bem-vindos ao canal Bruno Barreto. Hoje eu vou fazer aqui o pós-jogo de Milionários 1, Flamengo 1, estreia do Flamengo na Libertadores 2024. Perdão, e como de praxe, eu vou começar aqui com a escalação, lembrando que eu uso sempre a arte do Clube de Regatas do Flamengo. O Flamengo jogou com Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Vinha, Pulgar, Igor Jesus, Arrascaeta, Bruno Henrique, Pedro e Cebolinha. Tá? O Flamengo que teve 4 modificações em relação àquela escalação que normalmente vem sendo utilizada pelo técnico Tite, aquele time que a gente sabe de cor e salteado, né? Que a gente já está aqui com ele na ponta da língua. Esse tweet aqui foi feito pelo Flamengo ontem. O atleta De La Cruz apresentou febre com quadro viral e foi retirado da relação do jogo. Permaneceu até os cuidados do departamento médico. Tá? Acho que não deve ser problema para o jogo de domingo e para a sequência da temporada. Né? Acho que deve voltar já na próxima partida. Não tenho nenhuma informação, é mera suposição que eu estou falando aqui por conta de episódios parecidos que já aconteceram com outros atletas nesse quadro, que eles voltaram normalmente para jogar na partida seguinte. O Flamengo, né, fez um jogo ontem, vi muita gente criticando o Flamengo, né, por conta da escalação, criticando muito o Igor Jesus, vi críticas também ao Pulgar. Vamos falar assim do jogo, né? O Flamengo pegou, ele começou dominando as ações até os primeiros 15 minutos, teve 2 boas oportunidades. A primeira, uma chance ali que o Vinha perdeu na cara do gol, o Cebolinha enfiou a bola para o Bruno Henrique, só tocou ali para o meio da área, o Vinha chegou, mas infelizmente caiu no pé direito dele, né? O pé direito dele só serve para ele não cair. E aí ele zuniu a bola, era uma bola ali que era só empurrar ali pro gol. Se fosse o Pedro estava logo atrás, se fosse o Pedro que pegasse, provavelmente seria o gol do Flamengo. Depois o Flamengo teve uma jogada individual com a Arrascaeta, né? A bola sobrou para o Bruno Henrique e o goleiro do Milionários fez uma grande defesa. Depois disso, o Milionários começou a dominar a partida e encontrou bastante espaço pelo lado direito, à esquerda da nossa defesa. Muitas pessoas criticaram o Vinha, mas um dos jogadores que estava abaixo do normal ontem foi o Cebolinha. Inclusive, ele não estava ajudando ali na marcação como ele normalmente faz. E isso pode ser visto que no momento que o Tite, quando ele troca de posição o Cebolinha e o Bruno Henrique. Quando você vê o Bruno Henrique jogando pela esquerda, ele volta mais para fazer ajudar ali na marcação, e o Vinha acaba com os problemas ali. O Vinha melhora, né? Não que ele tenha feito uma grande partida, eu acho que também ele estava abaixo. Mas o Everton Cebolinha, para mim, foi um que estava abaixo. A imprensa tem destacado 2 grandes chances do Milionários, né? Uma boa defesa do Rossi e uma bola na trave. Só que a gente, assim, acho que faltou até um pouco de honestidade da imprensa ao falar desse lance, porque fica claro, o jogador do Milionários faz esse movimento, vou até ficar de lado aqui, ó, esse movimento aqui nas costas do Varela. Então, se a bola tivesse entrado, o VAR muito provavelmente teria chamado. Então, foi um lance faltoso. Então, para mim, eu nem considero esse lance como um lance de grande chance. Nas estatísticas, ele vai contar como grande chance. Então, acho que assim, ficou bem parelho, né? Ali, apesar do Milionário ter um domínio por maior parte do tempo, na parte de grandes chances, acho que ficou ali bem parelho. Terminou 0-0 o primeiro tempo. O Tite pegou, identificou o problema, um dos problemas, né? O Igor Jesus não estava bem. Acho que é importante a gente pontuar que tem a questão da altitude, né? Todo jogador que se adapta a isso.
e ele botou o Alan. O Alan pegou e melhorou o time do Flamengo. O Flamengo voltou a dominar a partida. E pegou no segundo tempo, teve um lance, um lance que começou com o Pulgar, a bola sobrou para o Arrascaeta, que quando ele entrou na área, ele foi empurrado pelo jogador adversário, foi marcado o pênalti e ele foi expulso. O Pedro bateu muito bem o pênalti, Flamengo 1-0, e aí todo mundo que estava ali preocupado começou a pensar, né? Porra, tranquilo, tô com um a mais, os jogadores a gente está vendo, ninguém tá, pode ter um outro que está sentindo, dando diferença, mas a gente não vê ninguém com meio palmo de língua para fora, então tá tranquilo, né? Acho que foi tudo que todo mundo pensou. E aí, para mim, veio o grande erro do Tite. Quando o Tite depois ele tira o Pedro para botar o Luiz Araújo. Não falo em si pela entrada do Luiz Araújo. Eu falo mais pela questão do Pedro. E se fosse para tirar alguém na frente, na minha modesta opinião, o que o Tite deveria ter feito? Ele deveria ter tirado o Cebolinha, que é o cara que eu já estava falando aqui, que já não vinha bem. Não estava ajudando na marcação, estava deixando o Vinha em apuros. Lógico, quando entrou ali o Alan, melhorou essa questão da marcação. Mas nós não podemos chegar e esquecer que o, o, o Cebolinha estava abaixo. Não, sinceramente, não entendi o porquê ele ter tirado o Pedro. E a gente vê que isso deu interferência na questão da partida, porque o Bruno Henrique, apesar dele ofensivamente ele fazer bem a função, ele saber ali, ele cabecear bem, ele não consegue prender a bola ali na frente como o Pedro prendia, né? E isso, lógico, dá muita diferença dá muita diferença. O Milionários pegou. Ele não vou falar aqui que ele amassou o Flamengo, mas num erro, né, que para mim começou quando a forma que o Rossi tirou a bola, ele jogou ali para o Pulgar. O Pulgar dominou mal a bola. E quando ele vai marcar o ponta, que tinha acabado de entrar, estava fresco ali na partida, né, como os portugueses gostam de falar, estava descansado, ele foi como um juvenil, deu um carrinho ali que não tinha necessidade, era só ele ter cercado para dar tempo da defesa se postar. E junto com isso, a defesa do Flamengo, que estava povoada com bastante defensores, deixou o jogador do Milionários livre, que empatou a partida. Depois disso, não teve nenhum dos dois times teve mais grandes chances. Eu queria criticar aqui o Tite, que, ao meu ver, ele fez essa mudança equivocada da questão de tirar o Pedro para botar o Luiz Araújo. Para mim, ele deveria ter tirado o Everton Cebolinha e mantido o Pedro. Sim, demorou para tirar o Vinha. O Vinha melhorou no segundo tempo, mas já estava demonstrando que não estava num dia feliz. E ele estava com pouca minutagem, entendeu? Acho que isso aí não foi legal. Ele botou o Ayrton Lucas. E outra crítica que eu faço ao senhor Tite é que ele tem o lateral direito, Santiago Ocampo, do paraguaio, que inclusive era titular na base, né? O Wesley era a reserva dele. Ele poderia ser utilizado e ele preferiu levar um garoto, né? O Everton Araújo, que é volante, e jogou ali quando o Varela já estava extenuado, né? Já estava cansado. Então, pô, se você tem um cara da posição, por que você vai improvisar? Tem gente que fala, o clube está tentando negociar fim de contrato. Cara, não tem problema. O cara está inscrito na Libertadores, ele tem que ser utilizado.
entendeu? Ele não vai poder ser inscrito por outro time que vai jogar Libertadores agora fase de grupo. E ele jogando agora, ele também poderia, se fosse contratado por outro time que disputa a Libertadores, jogar na fase de mata-mata. Então não tem justificativa para mim a não utilização dele. Se foi ordem da direção, para mim a direção está errada. Então, como eu não sei quem bota a culpa, a princípio a culpa é do Tite, ele que escolhe os jogadores. Ele não veio aqui a falar que ele não poderia utilizar o jogador. Então, eu não vou, a princípio, eu vou atribuir essa culpa ao Tite. O Tite, na coletiva, diz que não teve intenção de recuar o time, acho que ele foi mal, também não é caça às bruxas, também acho que tem que fazer caça às bruxas ao lugar, a nenhum jogador, meu Jesus, é normal. E aí o Tite virou e falou que tinha 9 jogadores que não estavam 100%. Ele tirou, foram 4, né? Então possivelmente outros 5 ali que atuaram ali, que não estavam 100% das suas condições. Não foi explicado o motivo que ele tirou o Pedro, mas para mim foi uma modificação errada, como eu já falei aqui, eu acho que deve ser a terceira vez que eu estou falando nesse vídeo. Não acho que eu volto a dizer, não é caça às bruxas. Vi muita gente que, ao meu ver, falando besteira, falando que o pessoal se iludiu com o Carioca, que com a Libertadores é outra coisa. Realmente, o jogo de Libertadores é muito mais difícil que o Carioca. Só que é o seguinte, eu concordo que o Carioca não é um parâmetro. Mas a forma que o Flamengo vem conquistando, está prestes a conquistar esse Carioca, é algo que a gente não pode deixar de levar em consideração. Então, a forma que ele está conquistando o Carioca, sim, nos dá esperança de um futebol muito melhor. Acho que é normal, todos os times vão ter boas e más partidas. A gente não pode desconsiderar a questão da altitude. Não fala-se, além da questão física, que não vi ninguém sentindo, vi um outro jogador sair, o Valério pediu para sair no final da partida. A gente não viu ninguém assim muito cansado. Mas muda, por exemplo, a questão do toque de bola. O Arrascaeta falou isso. E eu acho que o Alan hoje, quando foi falado da partida, ele foi muito feliz, né? Ele falou, a verdade é essa, não estou querendo justificar, mas, pô, acho que o resultado foi justo. Então ele reconheceu que o time não estava bem e que não merecia ganhar. Acho que assim, ele deu muito mole, o Flamengo deu muito mole. Porra, muitas pessoas ficaram putas, eu fiquei puto no final da partida, porque a vitória estava nas nossas mãos. Mas não é por isso que eu vou pegar e vou querer aqui pedir fora Tite, começar a cornetar qualquer tipo de jogador, entendeu? Acho que sirva isso de aprendizado e, por exemplo, acho que o Tite já pode ver que o Cebolinha é um cara que não rende tão bem na altitude. E outra coisa que eu acho que ficou bem claro, que no próximo jogo que a gente vai ter na altitude, que é contra o Bolívar, que é 3.600 metros, né? 1.000 metros a mais do que ali em Bogotá, rapaz, assim, algo que o Zé Sampaio falou, eles já estão acostumados a jogar lá, mas acho que deu para ver que alguns jogadores não rendem tanto na altitude como rende aqui a nível do mar. Ao meu ver, o Cebolinha é um que já ficou comprovado. O Igor Jesus é outro. E também nós temos que esperar uma postura diferente. Que a gente não vai ter na altitude um time do Flamengo amassando o tempo todo, fazendo aquela marcação alta. Vai ser marcação bloco médio, bloco baixo, hora vai marcar ali no alto, mas o tempo todo que a gente vê aqui no nível do mar, a gente não vai ver. Para finalizar, né, eu queria destacar aqui que eu vi aqui um jornalista aí falando algumas besteiras, né? Primeiro, passou uma informação errada, né? Que quem estava aí com fadiga
cansaço era o Fabrício Bruno, e aí depois a gente vê que quem foi poupado foi o Léo Pereira. Então, e o Fabrício Bruno em nenhum momento mostrou esse cansaço. Segundo, afirmou que o reserva imediato do Fabrício Bruno é o Davi Luiz e do Léo Pereira, o Léo Ortiz. Olha, a prova que ele estava errada foi ontem. Quem foi poupado foi o Léo Pereira e quem jogou foi o Davi Luiz. E outra bobagem que foi falada é que o Marcos Braz falou algo que poderia prejudicar o Gabigol. O Marcos Braz não falou nada que prejudique a defesa do Gabigol. Tá? Se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse caso do Gabigol, uma visão que eu não vi ninguém aqui no YouTube, nem na imprensa, dar a esse caso, mostrando acórdãos de casos análogos, de um caso análogo, mostrando o que é fraude, o que é tentativa de fraude, prevista no artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem. Aqui na descrição do vídeo tem um link. E aí eu vou também jogar o card, aqui em cima, né? Vou jogar o card aqui e você pode clicar também e assistir esse vídeo. É 30 minutos, mas sei que é um pouquinho longo, mas que vai te enriquecer e você vai ter um conhecimento e você não vai sair falando besteira como certos jornalistas aí que o pessoal adora aí, fica babando o ovo dele, tem falado. Tá? Vou pedir para você que não for inscrito no canal, se tiver gostado desse vídeo, se inscreva no canal. Pessoal, deixa o like, compartilhe com os amigos. E as críticas construtivas são sempre bem-vindas. Tá? Eu vou terminar esse vídeo de hoje como eu gosto, e minha filha ali sempre pede. Saudações, negros, e beijo no gordão.